Sejam muito bem-vindas, pessoas dramáticas, exageradas, que gostam de uma encenação, de uma teatralidade. Hoje a gente vai falar do Barroco. O barroco é um estilo artístico que surgiu inicialmente na Itália entre o final do século XVI e meados do século XVIII e que teve alcance e influência em diversas partes do mundo, inclusive nas Américas. Mas apesar de estar associado fortemente à arquitetura, artes plásticas e literatura, o barroco pode e deve ser visto como algo maior que apenas um estilo artístico. Pra mim, o Barroco é um estilo de vida, minha gente. É um estilo de vida. O barroco também pode ser interpretado como um fenômeno cultural de um determinado período histórico, onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. Não à toa estamos falando de um contexto marcado pelas guerras religiosas, ascensão da burguesia e consolidação do absolutismo e seus monarcas cheios O que é muito doido na ascensão da burguesia e consolidação dos monarcas, mas é isso mesmo. de pompa. A começar, podemos afirmar Ó, o que, rapaz diferente do pelado. Renascimento e do Iluminismo, o Barroco não foi um movimento autoconsciente, ou seja, a sua definição aparece quase um século depois e é formulada por outras pessoas, assim como aconteceu com o estilo gótico, um estilo artístico identificado pelos renascentistas. O termo gótico era algo pejorativo para se falar da arte medieval. O termo barroco também o era para tratar desse estilo que surge logo após o Renascimento, ao ponto de Rousseau, sim, esse mesmo do Iluminismo, afirmar que barroca é a música na qual a harmonia é confusa, cheia de modulações e dissonâncias, ou seja, Você quer uma definição melhor do que a vida que a gente vive hoje em dia do que essa? Que é um negócio confuso, cheio de modulação, de dissonância. O Barroco é hoje. na qual a harmonia é confusa, cheia de modulações e dissonâncias, ou seja, os primeiros usos da ideia de barroco surgiram entre os iluministas e foram usados para falar de uma arte que era bizarra, irregular. E isso está presente até mesmo na etimologia da palavra barroco, que muitos acreditam vir do espanhol berrueco, significando uma espécie de pérola irregular que se É, a vendia pérola nas torta. joalherias. O fato é que, pensando no fenômeno barroco enquanto uma resposta E eu sempre vi essa definição na escola, assim, sei lá, no cursinho, né? Você tá estudando literatura. Eu nunca tinha visto essas pérolas tortas que são, que o nome deu origem ao a um Barroco. determinado contexto social, político e religioso, não podemos ignorar o papel que a reforma protestante teve nisso. Muitos entendem o barroco como estilo artístico da reforma católica ou contra-reforma, nascido do Concílio de Trento, no momento em que a igreja perdia fiéis devido às reformas protestantes na Europa do século XVI. Entendendo a E porque tava uma grande várzea, né? Aí o Lutero vai lá e bota na parede da igreja falando, ó, tá errado isso, 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 isso. E aí dá merda. E aí a igreja resolve fazer alguma coisa. arte como instrumento de propaganda e pregação, a igreja passou então a exercer maior controle sobre a produção artística, construindo uma estratégia que também foi bastante utilizada pelo É, Estado porque eles não são absoluto como bestas, forma de né? glorificar o poder de seus monarcas. E uma das suas principais Mas características olha era o essa poder pintura, que que os coisa mais patrocinadores maravilhosa. Olha, fico pensando, olha esse demônio aqui. Parece um gato. Tadeu Escalante. Eu vou ver se eu consigo encontrar isso. É assim que se escreve? É isso. Caraca, que da hora. Enfim, vamos pra frente. tinham de ditar os temas a serem trabalhados, um poder maior do que o dos próprios artistas. Do ponto de vista da forma, a arquitetura barroca se caracterizou pela profusão de detalhes e pelo Essa sensação de você entrar num. Em geral, igreja, né? E não conseguir processar a quantidade de coisa que tem lá é muito característico do barroco. E eu adoro essa sensação, inclusive, não sei como que é pra luxo, com você. os altares banhados a ouro e paredes decoradas com entalhes. A pintura, por sua vez, esteve marcada pela dramaticidade, predominando os O temas Caravaggio. religiosos.
O estilo de pintura conhecido como claro e escuro, muito empregado, O então transformava a chiaroscuro. tela em um palco e criava uma empatia entre o espectador e a cena retratada, quase sempre de martírio ou da vida dos santos. Essa definição do barroco como estilo artístico é bastante difundida pela historiografia, mas não é a única. Como já dissemos, há uma definição que apresenta o barroco como um conceito social e cultural. Muitos autores acreditam que se possa fazer referência a uma sociedade barroca, muitas vezes apresentada como É o estilo de vida, sem a menor dúvida. uma sociedade do antigo regime. Tal nomenclatura foi principalmente empregada para sua parte na França absolutista. O reinado de Luís XIV, por exemplo, chamado Rei Sol, considerado por muitos historiadores o auge do absolutismo, possibilitou muitos trabalhos sobre a sociedade barroca francesa, desde os estudos sobre a etiqueta e as regras de boas maneiras, até reflexões sobre o cotidiano do burguês. A sociedade barroca Olha baseava-se essa nos peruca. valores de uma nobreza submetida ao poder de um rei absoluto, e entre suas principais características estava o desprezo pelo trabalho. Cultivar o ócio e ostentar o luxo tornaram-se dessa forma os mais marcantes aspectos sociais do barroco. Tal imaginário criou também uma etiqueta Ou de uma parte, né? Porque, enfim, alguém trabalhava. elaborada para distinguir pelas boas maneiras o Olha essa nobre do peruca. burguês e do peão, como então se chamava os membros do povão. O barroco era também uma cultura teatral, em que todos os atos cotidianos se tornavam uma forma de afirmação do status social. Assim, a nobreza Você quer coisa mais atual do que você tem que fazer um teatro pra se afirmar enquanto pessoa com valor na sociedade? e os que aspiravam a ela deveriam se vestir com luxo, ostentando não apenas mas bom gosto. O espaço público transformou-se dessa Bom gosto, né? Olha as perucas desses caras, é só o que eu tenho a forma dizer. no palco dessa ostentação. As festas públicas, os enterros e as procissões Olha a peruca desse cara. E isso, olha isso aqui. Parece uns 3, 4 poodle amarrado aí. assumiram assim um caráter suntuoso e teatral, como fosse na França, na Espanha ou na América colonial. No Brasil colonial, por exemplo, o ritual fúnebre da extrema-unção e o enterramento caracterizavam-se como festividades, pois em uma cultura na qual o valor social estava na aparência, a pompa funerária indicava o prestígio do defunto na sociedade. Os testamentos transformaram-se em registros dos planos para os funerais, em que vastas quantias eram deixadas para que missas fossem rezadas, carpideiras fossem contratadas para chorar o morto e os túmulos fossem construídos dentro das igrejas o mais perto possível do altar-mor. Quanto mais próximo, mais prestigiado era o falecido. Portanto, Eu não tenho palavra pra falar disso, assim, de, sei lá. Pessoalmente, quando eu morrer, eu quero que me dane, assim, já fui, né? É isso, vamos pra frente. portanto, podemos perceber que o conceito de barroco possui significados mais amplos do que apenas sua caracterização como estilo Ô artístico. Ele Rubens. pode ser encarado como a manifestação de temas caros a seu contexto histórico. Para além da questão das formas, devemos pensar sobre a sociedade que produz tais imagens, monumentos e textos. O contexto é sempre um ingrediente fundamental para se apreciar uma arte. Uma sociedade que fez das imagens a sua forma de distinção, em que ver e ser visto eram fundamentais, tudo isso pode ser encarado como características de uma sociedade barroca e que tem, em muitos de nossos costumes atuais, uma herança direta. O preconceito Esse papo de ver e ser visto e tal, enfim. Cria uma preocupação pela estética, né? E aí as coisas começam a crescer, crescer. Acho que aquela peruca é um exemplo, mas aquilo é um exemplo horrível, né? Porque tem umas coisas do barroco que são, de fato, exageradas e tudo mais, mas são muito bonitas, assim. Eu gosto muito. Tarsila,
das pinturas do barroco. Ainda existente contra o trabalho braçal e contra quem o executa, os grandes investimentos de dinheiro público em Ao carnavais e carnaval. festividades como forma de apaziguar as inquietações populares, os gastos pessoais em roupas e aparências, muitas vezes maiores do que o possibilitado pelas rendas familiares. Todas essas práticas são heranças da mentalidade barroca vigente no período colonial. Minha gente, e é isso, né? A gente ainda vive isso, e eu não sei muito o que dizer, né? Esse é um vídeo de apresentação de um tema que eu tenho estudado, de um monte de coisa que eu tenho curtido muito, ver, ler, conhecer, e acompanhe o canal para mais barroquices e exageros. Até a próxima, tchau, tchau.